Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos mais uma vez para dar a continuidade do Apocalipse 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse. Mas nós vamos para o terceiro episódio do capítulo 22. Lembrando, aí mesmo na descrição do vídeo, mais abaixo ali, você vai acessar aquele link. Aquele link azulzinho que está aí na descrição do vídeo, ele vai entrar automaticamente na minha playlist, na minha página do YouTube. Todos os vídeos ao vivo que eu fiz no Facebook sobre o estudo do Apocalipse, a pregação sobre o estudo do Apocalipse, está todos eles, um por um, na minha página do YouTube, onde você vai entrar na playlist que está escrito lá, pregação sobre o estudo do Apocalipse. E lembrando que o estudo do Apocalipse, eu comecei ele pelo capítulo 2 em diante, eu comecei pelas cartas às igrejas. Porque o capítulo 1 eu quero deixar por último. Quando eu encerrar o Apocalipse, o 22, eu quero dar o início ao capítulo 1, para vocês entenderem certinho como é o nosso Senhor Jesus, como será o futuro. Assim, aí você vai querer assistir o capítulo 2, o 3 em seguida. São praticamente mais de 40 vídeos com relação somente ao Apocalipse. Então nós vamos agora para o Apocalipse 22, do terceiro episódio. Nós vamos ler o versículo 14, que fala sobre a última bem-aventurança, das 7 as últimas bem-aventuranças citada no livro do Apocalipse. Aí diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos de Deus? É você obedecer e praticar a palavra dele. Bem-aventurados, essa é a 7ª e a última bem-aventurança do Apocalipse. É a 7ª e a última bem-aventurança do Apocalipse. Sim, o livro de maior revelação que Deus deixou ao ser humano não traz apenas profecias severas sobre o final dos tempos e o destino eterno dos que rejeitaram a salvação. Ele também traz esperança e promessas de maravilhosa recompensa para os que guardaram a fé. Nessa 7ª bem-aventurança, por exemplo, os abençoados são os que obedecem aos mandamentos do Senhor. Eles terão direito da árvore da vida e a entrada triunfal na Nova Jerusalém. Ou seja, nunca mais sofrerão a morte, e sim viverão eternamente com Ele, na nova cidade santa, preparada por Deus para os que amam. Então, essas bem-aventuranças, ela é registrada justamente para aquelas pessoas que praticam a palavra de Deus. E isso você tem que fazer nos dias de hoje, enquanto você está vivo. A gente tem falado muito desde o início do Apocalipse que se a pessoa não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, acha que deve viver sua vida do jeito que acha que deve viver, então quer dizer, a pessoa, ela não será salva. Porque a salvação se conquista agora em vida, meu amigo, minha amiga. É agora que se conquista. Muitas pessoas têm colocado a religião em cima de Deus. Ah, eu sou religioso, eu já tenho a minha religião. Hoje em dia, a gente nem pode pregar o verdadeiro evangelho para algumas pessoas, que as pessoas se sentem magoadas e tristes porque falam que a gente fala da religião. Até porque a Bíblia não cita nada sobre religião. O que a Bíblia cita mais é sobre
salvação à humanidade, salvação para as pessoas. Só que tem que pagar um preço para ser salvo. E qual seria o preço? A entrega total da sua vida para Jesus. Viver de acordo com a palavra dele. É abandonar a idolatria, é abandonar os vícios, é abandonar a vida errada, a mentira, é perdoar aqueles que te ofenderem, é viver na prática do amor e na justiça. É isso aqui que nos ensina. Aí vem essas bem-aventuradas para você. Essas bem-aventuranças, que nós vamos citar as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, ela é justamente registrada para a igreja de Jesus. Uma igreja que realmente é de Deus. Não falo de uma placa, eu falo da igreja que somos nós. Se você, que é uma pessoa, se considera a igreja de Jesus, então tá aí. O livro do Apocalipse foi escrito para quem? Totalmente, somente para a igreja de Jesus. Ela não foi escrita para o ímpio, para o incrédulo, para um ateu, para um macumbeiro e etc. Não, o livro do Apocalipse, ele foi escrito diretamente para a igreja de Cristo. Porque tem muitas pessoas, tem muita igreja que se diz de Jesus, vai chegar lá na frente, ela vai abandonar a fé. Como já tem ocorrido nos dias de hoje. Quantas pessoas hoje estiveram no nosso meio, professando a fé, estavam em grupos de oração, estavam em grupo jovem, grupo de evangelismo, fazia parte até no corpo de obreiros, de diáconos, de levitas, e hoje não estão mais. Por quê? Porque eles não guardaram a palavra de Deus. Eles não viveram mais a palavra de Deus. Então, por isso que ele fala no versículo 14, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem, feliz a mulher, feliz é a pessoa, ou feliz é a igreja que guarda os seus mandamentos e praticam a palavra de Deus. Então, amar a Deus não se baseia em sentimentos. Então, tem muita gente que acha que amar a Deus se baseia em sentimento. Não, meu irmão. Amar a Deus não se baseia em sentimento. Não é um sentimento de amor. Eu amo aquele sentimento. Não. Amar a Deus é a essência do amor a Deus. É você guardar a sua palavra, como o próprio João ressaltou em uma de suas cartas. Ele diz bem assim, no 1 João, ele diz bem assim, porque este é o amor de Deus, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E tem gente que acha que os mandamentos de Deus é pesado para ele. Tem gente que acha, se assusta, achando que é pesado os mandamentos, mas não é. Veja que não é pesado os mandamentos de Cristo. Me desculpa aí que eu estou tentando arrumar aí as luzes, sabe? Estou com os probleminhas nas luzinhas aí, por isso que eu estou ficando meio no escuro aí, né? Então a gente está ajeitando aqui certinho aí para ver se eu consigo pegar um reflexo bom. Mas vamos lá para frente. Então, esse é a essência de amar a Deus. Não é um sentimento. Quando uma pessoa se expressa, Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro, é porque ele pratica a palavra de Deus. Ele obedece a palavra de Deus. Já a vida da pessoa já não pertence mais a ela, mas pertence a quem? A Deus. Essa tua vida que está com você agora, é você que decide. Tem muita gente que fala, mas a minha vida é de Deus. Mas aí que tá. Se a sua vida é de Deus, então por que ainda não tem praticado a palavra dele? Por que ainda mente? Por que ainda vive nos vícios? Por que está vivendo uma vida errada? Porque todo aquele que entrega a vida para Jesus, obviamente, não é mais dono. Na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que entregou a vida para Jesus, de fato e de verdade, para ela não existe mais aquele ditado como muitas pessoas falam. A vida é minha
e eu faço bem entender o que bem dela. Não é assim? Só que para Jesus não tem mais isso. Ou ela é de Jesus, ou ela terá um outro rumo. Alguém vai se apossar. A alma ela é eterna, ela não morre. Ou seja, alguém vai ser o Senhor da sua alma. Mas quem seria o Senhor da sua alma? Se eu estiver servindo a Jesus, se eu estiver praticando a palavra de Jesus, então, obviamente, a minha alma, o Senhor da minha alma seria o próprio Senhor Jesus. O fato é que muitos não têm praticado a palavra de Deus. Muitos têm até rejeitado, preferem abraçar uma religião, preferem abraçar os deuses deste mundo, que é feito de pau, de pedra, de gesso, certo? E ter como o Senhor da alma da pessoa o próprio diabo. E isso é a Sagradas Escrituras que nos aponta. Por quê? Porque se você viver na justiça com Jesus, da palavra de Deus, obedecer, praticar essa palavra, é claro que o Senhor da sua alma seria o Senhor Jesus. Se não, caso contrário, vai ser quem? Um outro ser. E quem seria? O próprio diabo. Tem uma frase que eu fiz, que saiu da minha cabeça, que eu estava meditando até sobre essas coisas que eu estava meditando. Depois eu vou até lançar no Facebook, está até pronto uma frase com desenho. Eu coloquei uma imagem, um céu em cima e embaixo o cemitério. Aí eu escrevi em cima, lá na parte do céu, bem assim. Vai ser uma frase de boa noite. No céu eu coloquei bem assim: todo mundo quer ir para o céu. Daí embaixo, mas ninguém quer morrer. Se eu chegar e falar para você, escreve aí, ou vai clicando aí, quem quer ir para o céu? Todos vocês vão clicar aí dizendo que quer ir para o céu. Só que todo mundo quer ir para o céu, mas praticar a palavra de Deus que vai levar essa pessoa para o céu, aí as pessoas não querem. Porque se tem que pagar o preço. E o preço é a porta estreita, não é a porta larga. Quem apresenta uma porta larga é a religião. Por que a religião apresenta uma porta larga? Por que a religião fala, Deus é um só? É obviamente que Deus é um só. Só que esquece que Deus também é justiça. Se Deus é um só, então por que então não praticar a palavra dele, se a palavra dele também é um só? Porque a mesma palavra dada ao ímpio, ao incrédulo, é dada também para mim, para você, para todos os crentes também. É dada para todas as pessoas. Mas a religião, ela fala assim, Deus é um só. Pronto. Só que aí a pessoa quer praticar o pecado. Ela quer continuar no erro. Ela quer continuar com mágoa, com raiva, com desejo de matar, mentindo, se prostituindo, vivendo no adultério. E ainda fala, a religião deixa. A religião não fala sobre a entrega de vida, não fala sobre a expiação da cruz. A religião não fala, não aborda de que uma pessoa tem que entregar a vida para Jesus. A verdade é que a religião, ela não vai falar sobre salvação, de que você tem que entregar a vida para Jesus. De que você tem que abrir mão de tudo da sua vida. Do seu rock and roll, do flashback, do seu funk, das suas noitadas, dos seus vícios. Tudo para poder ser salvo. Mas é óbvio que a religião não vai fazer isso. Porque se a religião começar a apontar isso, principalmente a religião principal do Brasil, se ela chegar e falar com relação à cruz, a expiação da cruz, entrega ao Senhor Jesus, a primeira coisa que a religião vai perder são os ídolos, esses tais de santos, entre aspas, porque santo significa separado, então é tudo idolatria, abominável a Deus, está na palavra dele, não é o Gerdau que fala, não é o pastor da Embaixadores que fala, não, está na palavra de Deus. Então se a religião resolver abertamente falar sobre salvação através da luz da Bíblia, ela vai perder muitos membros. A igreja vai perder muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com a porta larga, o evangelho fácil.
Aonde fala que Deus é amor, aí você pode se prostituir, roubar, matar, estuprar, adulterar. Você pode fazer um monte de coisa errada, que no final de tudo, Deus vai salvar. Só que a religião tem apontado muito sobre isso. Só que nas Sagradas Escrituras não aponta isso. Não aponta. Tanto é que, se der certo, amanhã eu vou falar justamente o que eu tinha falado lá no capítulo 21. Amanhã, no quarto episódio, eu vou falar bem certinho dos que ficarão fora do reino de Deus. Pessoas que estão na prática do pecado e que vivem uma religiosidade. Então ela não se encaixa nessas bem-aventuranças, porque ela vive uma vida de religião. E a Bíblia fala adequadamente aqueles que guardam os seus mandamentos. E para guardar os mandamentos de Deus tem que ser a igreja de Jesus, imaculada, lavada e purificada. E isso só vai ocorrer quando a pessoa se arrepende de seus pecados. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, ela tem nojo e não pratica mais. Vou dizer, todos nós somos pecadores. Desde que nós nascemos, nós já nascemos com o pecado. Praticamente condenado ao inferno. Não que uma criança, quando morrer, vai para o inferno. Não. A partir do momento que cresce e passa a discernir o certo e o errado, ali já começa a carimbar a sua sentença. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos o direito de ser perdoado por Deus. Mas aquele que pede perdão, ele não pratica mais. Muito pelo contrário, ele se desvia do pecado. Então existe pecador que pratica o pecado, ele sabe que está errado, mas ele gosta, ele pratica. Do que aquele que ele é pecador, mas ele se desvia do mal, ele se desvia do pecado. Então, isso que é justiça. Aí Deus vai salvar quem? Aquele que guarda os mandamentos dele. Então, como João disse, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Ao contrário do que pensa a maioria, os mandamentos de Deus não são pesados, penosos ou enfadonhos. O fardo do Senhor Jesus é leve. Pesado é o fardo do diabo, que impõe sobre o seu súdito. Dura é a vida dos que vivem sem Deus, sem paz, perturbados por sua consciência imunda, escravo dos seus vícios e paixões, vazios da razão para viver, mas cheios de medo, incerteza e dúvida. O fardo do diabo, esse sim, sobrecarrega. Aí a pessoa está com insônia, está depressiva, não tem paz, nada está dando certo na vida dela. Aí olha para um lado não dá certo, olha para outro não dá certo, aí já quer cometer suicídio, quer se matar, quer sumir do mundo, quer sumir do planeta. Esse é o fardo do diabo. Já de Jesus não, é leve. Há uma certeza no seu coração. Por mais que você passe lutas, vou dizer, você entrega sua vida para Jesus, só que você vai passar lutas. Jesus não prometeu nada. Eu já vi gente entregar a vida para Jesus, aí depois lá na frente sair reclamando, não aparece mais na igreja. A gente manda mensagem, ainda reclama de que depois que pisou na igreja, o negócio piorou. Jesus não jamais disse que quando você se converter o negócio vai ser resolvido. Muito pelo contrário. Aí sim que você vai ter luta. Por que você vai ter luta? Porque você vai ao contrário do mal. Você vai debater contra o mal. Enquanto o mal estava te puxando para o inferno de pouquinho em pouquinho, é obviamente que ele não vai querer te perder. Há anos a pessoa está nas garras de Satanás. Aí de repente, num único dia, ela resolve abandonar tudo e servir a Cristo. Então obviamente que ele vai se levantar. O diabo se levanta contra os cristãos todos os dias, pessoal. Todos os dias. E aí, você tem que ser forte, você tem que permanecer firme. Essa é a nossa luta diária.
É essa que nós mostramos para Jesus, o quanto nós somos fiéis a eles e queremos ele. E queremos ser salvos. Nem que isso a gente pague com a própria vida. Então, obedecer os mandamentos de Deus, porém, ainda que pareça difícil e restritivo, na verdade é libertador. Eu nunca vi uma liberdade, tanta liberdade que eu tenho hoje de servir a Jesus, sabia? Tem gente que acha, eu sou livre. Eu estou no mundão porque eu sou livre. Não, você não é livre. Não está sendo livre. Não está sendo livre. Por detrás de tudo existe um espírito, um mal espiritual. Você não é livre. Você é escravo. Escravo do pecado. É escravo do vício. É escravo da noitada. É escravo da farinha, do crack, da maconha, do cigarro. É escravo da bebida. Isso não é liberdade. Aparentemente, no mundo parece que você está livre, mas você é escravo. É escravo do sistema. Mas, com Jesus, a liberdade é diferente, meu amigo. É totalmente diferente. Por isso que Jesus fala, aonde há o Espírito do Senhor, aí sim há liberdade. Por quê? Porque eu não estou sendo escravizado espiritualmente por Satanás. Ele não pode mais me acusar, apontar o dedo para mim. Ele não pode mais destruir com o meu caráter. Ele não pode mais fazer isso, porque eu sou livre. Porque Jesus me libertou. Jesus me transformou. E de repente é isso que você precisa, meu amigo, minha amiga. Se libertar. Se libertar dos vícios, se libertar desse mal. O que te aflige? A tristeza? A solidão? A depressão? Você está sendo escravo. Mas Jesus te chama, vem até mim, que eu vou te libertar. Ele fala, vem os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha só, ele não fala que eu vou te tirar, não. Eu vou aliviar esse fardo para você. Só para você sentir a essência do Espírito Santo na sua vida. Então, a verdade é que Satanás, ele usa a estratégia da propaganda enganosa para atrair as pessoas para os seus caminhos e afastá-las do caminho de Deus. Ele consegue fazer os caminhos para o inferno. Parece atraente, cheios de curtição. E o caminho que leva a Deus é guardar os seus mandamentos. Algo chato, pesado e cansativo. Quer dizer, é isso que Satanás fala. Aí tem gente que fala, eu virar crente, igualzinho esses caras aí, esses Bíblia, sem graça. Um troço meio sem graça, quer dizer, a gente é meio sem graça. Só que, vou dizer uma coisa, antes de nós se converter a Jesus, nós tivemos uma vida no passado. Nós tivemos uma vida no passado. Eu, antes de conhecer a Jesus, eu tinha uma vida no passado. Mesmo antes de morar aqui em Campo Largo, que vai fazer 21 anos que eu estou aqui em Campo Largo, mas antes, eu passei por outras cidades. Eu morei um pouco em São Paulo, já morei em Minas Gerais, comecei a ter uma vida, como eu era solteiro, então eu rodeava sozinho, morava praticamente sozinho. Só que eu pratiquei o satanismo, eu era bruxo, mais 2 anos, dois anos e meio de formação, eu já ia me tornar mago. E sem se falar que quando eu era adolescente, eu era cambone da minha avó, dos espíritos que se... Porque ela tinha um centro de terreiro. Quando eu era criança, eu fui apresentado na Igreja Católica, fui batizado na Igreja Católica, né? Que é algo que não tem nada na Bíblia. O batismo é para a remissão dos pecados, é para marmanjos e pessoas feito nós que conhecemos o certo e o errado, não é para uma criança. Depois eu fui apresentado no centro de terreiro. Então de lá para cá eu fui só aprendendo as maldades, como fazer o mal, como destruir uma pessoa,
como fazer magia negra. Eu ia em praias, junto com o pessoal, em cemitérios. Então, lembrando que eu, antes de ser esse crentão que todo mundo fala, que até dá risada da gente, curte da cara da gente, tem que entender que eu já fui uma pessoa do mal lá atrás. E com muitas experiências do que muitos aí. Já enfrentei uma cadeia, não foi nenhuma nem duas. Já enfrentei. Já tive gangue. E sem se falar que eu usava droga. Eu usei vários tipos de drogas. A única droga que eu não usei na época foi injetar nas veias. A única coisa. Mas o crack eu usava, a maconha eu usava, cocaína eu cheirava, LSD também eu usava. Chá de cogumelo, então nem se fala. Eu tomava. Então a minha vida era assim. Então eu lembro, para te dizer que essa era a minha vida antes de conhecer a Jesus, antes de praticar a palavra. Então eu tinha uma liberdade naquela época. Eu era livre. Só que na verdade eu não era livre. Eu era escravo do pecado, escravo dos vícios. E hoje eu sou livre. A minha consciência está limpa. Não tem nada que me acusa. Satanás, ele pode estar exato momento agora diante de Deus me acusando de alguma coisa. Como ele fez com Jó. Onde Deus fala: está de rodear a terra? Tem observasse o meu servo Jó? Foi que eu preguei mais ou menos no domingo passado, lá na minha igreja, pela manhã. Então quer dizer, ele sempre está lá, querendo nos acusar. Aí Jesus, que é o advogado hoje, ele está lá para me defender. Por quê? Porque eu tinha pregado até no Apocalipse, foi que eu preguei também lá na igreja, quando o pastor me deu a oportunidade de pregar pela manhã, eu levei 3 qualidades de uma pessoa que vence o diabo. Qual seria uma delas? Que foi pelo sangue do Cordeiro. Por que pelo sangue do Cordeiro? Porque a pessoa se arrepende dos seus pecados. Quando ela se arrepende, ela chora, ela pede perdão. Aí ela é lavado. Porque enquanto Jesus estava sendo crucificado na cruz do Calvário, Satanás estava naquele momento achando que estava vencendo Jesus. Porque o sangue que estava caindo, vertendo aquela cruz, era o sangue que estava apagando o pecado do mundo. Trazendo uma nova aliança. Mudando da lei para a graça. E aí você é lavado pelo sangue do Cordeiro. E a segunda foi a palavra do seu testemunho. Ou seja, de transformação de vida, de caráter, de pensamento. E até mesmo a terceira, quando eu falei, é porque as pessoas não amaram suas próprias vidas. Por quê? Porque a vida dela já não era mais dela, mas era de quem? De Deus. Por isso que a gente tem visto registros aqui na Bíblia de discípulos, homens e mulheres de Deus que morreram, foram esquartejados, foram mortos, arrancaram cabeça, queimaram eles vivos por causa do Evangelho. E alguns cristãos que até nos tempos de hoje têm morrido por causa do Evangelho. Por quê? Porque eles morrem por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E esse Evangelho que a gente prega para você, meu amigo, minha amiga, por mais que você critique, xingue, fala, mas a gente está disposto a morrer para pregar isso para você. Disposto a morrer. Então, entretanto, a pessoa que está acompanhando o Apocalipse, ela não se deixa de se enganar por isso. Sabe que quem realmente curte a vida aqui e curtirá muito mais na eternidade são os que obedecem à palavra de Deus. O número 7, ele aparece 55 vezes no Apocalipse. Mais que qualquer outro número. Sabemos que o número 7 na Bíblia representa a totalidade, perfeição e integridade, que são os atributos associados ao próprio Deus. Quando o texto apocalíptico fala sobre as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 cálices da ira de Deus, etc., refere-se a algum aspecto do número 7 em relação àquele assunto. Por exemplo, as 7 igrejas se referem à totalidade,
da igreja do Senhor Jesus. Os 7 Espíritos de Deus se referem à perfeição e à integridade de Deus. Os 7 selos é a totalidade do juízo de Deus e assim por diante. Uma outra coleção de 7, menos explícita, por estar espalhada ao longo do Apocalipse, são as 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados quer dizer feliz, abençoado. Então, vamos recapitular então essas 7 bem-aventuranças? Então vamos lá. Eu deixei aqui. Primeiro, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra desta profecia, ou seja, da palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus não é você, eu vou ler aquele, vou ficar guardando o versículo, não. Guardar no coração é praticar a palavra de Deus. Segundo, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Os mortos que morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ou seja, a pessoa morre no Senhor, morre para o mundo e vai viver para Jesus. Então morre com o Senhor. Veja essa bem-aventurança. Terceiro, aí ele fala: eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ou seja, aquele que vigia, um crente vigilante, um homem de Deus, uma mulher de Deus vigilante, prudente. Como ele guarda a palavra de Deus, ele tem que vigiar, ser vigilante no que fala, ser vigilante no que vê, no que pensa, ser vigilante em tudo. Quando a Bíblia cita aqui, e guarda as suas roupas para que não andes nu, não está falando dessas roupas aqui, e andar nu. Ele está falando de você guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos do Senhor. Ser pego nu é você não ser pego de surpresa, no pecado, no erro, na corrupção, nas mentiras, nas fofocas e etc. 4. Bem-aventurado. Eu li o Apocalipse 16:15, tá? Agora o 4. Bem-aventurados aqueles que são chamados as ceias das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Quer dizer, aqueles que são chamados as ceias da boda do Cordeiro. Feliz o homem que entregou a vida para Jesus e ele tem o prazer de ir na igreja participar da Santa Ceia do Senhor. Inclusive, na nossa igreja, na Embaixador do Reino de Cristo, aonde eu estou lá, o pastor, lá, todo o segundo domingo do mês, a gente serve Santa Ceia. Então, feliz a pessoa que participa da mesa do Cordeiro, do sangue e do corpo de Cristo. Oh, aleluia! 5. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha só, preste bem atenção. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Ressurreição da primeira... aquele que tem parte da primeira ressurreição. Ou seja, não vai nem passar pelo trono de Deus, aonde que vai ser feito o juízo. Essas pessoas, elas vão reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra. 1000 anos, em paz, sem ladrão, sem nada. Do jeito
que uma pessoa sonha. Como que você sonha um país hoje? Como que você sonha de um mundo de hoje? Esse sonho de um mundo sem bandido, sem violência, sem corrupção, sem estupro, sem nada, só vai acontecer no reino de Deus, com o reinado de Deus aqui na terra por 1000 anos. Então, bem-aventurado aqueles que vai reinar com Jesus, sendo sacerdote, ministro de Deus, sabia? Por exemplo, eu abri mão da minha pré-candidatura, e se eu estiver aqui reinando com Jesus, ele vai me dar algo para me cuidar. Ó, Jordão, lá você vai cuidar daquele estado. Porque não vai ter esse negócio de presidente. Vai ser o único. Inclusive, nesse 1000 anos aqui, haverá tempo que todo ano as pessoas terão que ir lá em Jerusalém. Porque Jesus vai reinar lá. E vai reinar o mundo todo, mas lá em Jerusalém. Então quer dizer então que eu posso cuidar de um país, ou de um estado, ou da minha cidade. Um outro, meu irmão, pode cuidar da cidade, o outro vai cuidar de um país, assim vai. Tudo na mão de quem? Só de quem está servindo a Jesus. Linda essa bem-aventurança, né? Sexto, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Repetiu lá. Repetiu do Apocalipse 1:3. Lá no 1:3 já começou a falar sobre isso. E no 22:7 é o final do livro do Apocalipse. Ou seja, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar, praticar. Quando você pratica a palavra de Deus, você está guardando os mandamentos do Senhor. Isso vai acrescentar na sua vida até como um galardão. E vai acrescentar na sua vida para você ser salvo. Os que não serão salvos porque não praticam a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, você pode ser um bom pai, pode ser uma ótima mãe, você pode ser uma ótima pessoa, você pode ser uma pessoa, sabe, maravilhoso, você pode ter um caráter maravilhoso, mas não vai adiantar nada se você não praticar a palavra de Deus. Não vai adiantar. Se você não praticar a palavra de Deus, você vai perder a salvação, mesmo sendo uma pessoa boa. Mesmo que todo mundo fale que você é uma ótima pessoa. Mesmo que você tenha um caráter. Porque o inferno, pessoal, não é só para bandido, não. Não é só para estuprador, não. O inferno é praticamente para todo mundo. Só não vai para o inferno aqueles que praticam a palavra de Deus. Aqueles que entregaram a vida para Jesus. Porque os demais, infelizmente, vai perder a salvação. Sétimo, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Ó, de novo, ó, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então esse seria a última bem-aventurança do livro do Apocalipse, que foi o que nós lemos no início. Então a mensagem dessas 7 bem-aventuranças para os salvos é bem clara. Se o Senhor dos senhores e Rei dos reis sabe fazer justiça aos que rejeitarem, também sabe abençoar total, perfeita, integralmente o que lhe foram fiéis. Os salvos serão plenamente felizes e abençoados, começando aqui na terra, como o recebimento do Espírito Santo, e se cumprindo cabalmente na eternidade. Valerá a pena ser fiel a Ele até a morte. Eu estava, já hoje, quando estava lá um pouco deitado na cama, até meditando, daí eu estava vendo uns vídeos interessantes. Um vídeo dos chineses, que a maior alegria desses chineses de receberem uma Bíblia Sagrada. Entrou uma caixa de Bíblia para uma multidão de chineses e ela entrou clandestinamente. Se aqueles chineses fossem pegos com aquela Bíblia na mão, ou eles seriam executados
ou esse oferiu tortura. Mas quando eles pegaram na palavra de Deus, quando eles pegaram a Bíblia, um beijou, o outro abraçou, o outro começou a agradecer, chegou até a chorar, de alegria de receber uma Bíblia. Um outro fato foi na África, que eu também vi esse vídeo. Depois vou até dar um jeito de abaixar ele, até mandar para o meu pastor, para ele dar uma analisada. Um local, é uma aldeia, na verdade é uma aldeia lá na África. O avião chegou, o cara desembarcou do avião com uma caixa cheia de Bíblia. Pensa num povo feliz, dançando para ter essa Bíblia. Para ter essa Bíblia. Mas por que veio isso agora em minha mente? Porque você tem uma Bíblia na tua casa, mas você não lê. Tá lá, tá empoeirado lá, tá com a página já, perdeu até a cor branca da página, de tanto pó, porque tá lá em aberto em Salmos 91, e você não leu Salmos 91 e nem pratica. Tá lá em Salmos 23 aberto. De repente você é uma pessoa que até vai na igreja, mas você só lê a Bíblia dentro da igreja, mas não lê em casa. Não lê em casa. Por quê? Aí essas pessoas querem, abraçam, sabe, ficaram felizes, maior alegria de eles terem uma Bíblia. E nós, os brasileiros que não sofremos, pensa só, pessoal, não há perseguição de cristão aqui no Brasil. Não tem. Não tem. Até agora não existiu nenhuma lei que proíbe de você comprar uma Bíblia. Se você quiser comprar uma caixa, 20, 30 caixas de Bíblia, você pode comprar, não há lei que proíbe isso. É a palavra de Deus, mas mesmo assim, tem gente que rejeita a palavra de Deus. Enquanto muitos rejeitam a palavra de Deus, outros estão querendo. Tem uma parte da Bíblia aqui, que Deus fala, não me recordo aonde, que ele fala bem assim para um profeta. Aliás, o profeta, se não me falha a memória, estou tentando me lembrar, ele leva esse recado. Que às vezes é mais fácil de Deus se compadecer daquele povo da época de Sodoma e Gomorra do que esse povo de hoje. Ou em outras palavras, é mais fácil Deus se compadecer de um macumbeiro, de um satanista, do que até de um próprio cristão. Por quê? Porque ele tem a palavra e ele não quer praticar. Ele tem a palavra e ele não quer ler. Não quer ler a palavra de Deus. Agora você vê essas pessoas, se você procurar, tenta procurar no YouTube para você ver. Escreve lá, chineses recebem a Bíblia ou clandestinamente. O povo de uma aldeia da África, a aldeia da África lá recebe Bíblia. Você vai ver, tem vários vídeos assim. E nós rejeitando a palavra de Deus. Pessoal, você tem que entender o seguinte. A palavra de Deus, ela é única, exclusiva, manual para você ser salvo. E ela também é exclusiva de alerta, que vai mostrar e vai apontar aonde você pode errar e ir para o inferno. Essa é a palavra de Deus. E se você tem ela e não lê e não pratica, então é mais fácil de Deus se compadecer de um satanista que serviu a demônio do que aquele que tem uma Bíblia e ele não pratica. Não pratica. Por que quando saiu a pandemia, eu vou dar um exemplo. Olha o exemplo de pessoas que tem o Salmos 91 aberto na sua casa, na sua geladeira, no painel de um carro, sei lá. Aí está aberto lá o Salmos 91. Ela nem lembra do Salmos 91. Só que aí deu a pandemia. Pronto, acabou com a pessoa. Ficaram desesperados, com medo de morrer, com medo de pegar o vírus. Ficaram. Aí a gente vai lá no Salmos 91, onde Deus chega e fala
que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vem cá, se eu estou praticando a palavra de Deus, se eu tenho uma vida com Jesus, por que eu vou ter medo de morrer? Você tem medo de morrer? Se a sua palavra é sim, é porque você não está de acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todo cristão que não tem medo de morrer, é porque se ele morrer hoje, para ele é lucro. Se o cristão de verdade, estou falando de cristão de verdade, se ele morrer praticando a palavra de Deus, é lucro para ele, porque a alma dele vai para onde? Diretamente para o céu. Para o céu. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando aí, não tem outro jeito, não há outro caminho. Ou é Jesus, ou é Jesus. Não é a Maria, a Bizantina, o Cicrano, o Papinho, o Papa, o Fulano, não. Ou é Jesus, ou é Jesus. Eu não posso apresentar outra coisa para você. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Porque se Jesus me chamou para me pregar o Evangelho, então ele conta comigo que eu pregue somente a verdade. E nada mais além do que a verdade. Não acrescentar e também não diminuir. Falar o que está de acordo. Na medida proporção que o Espírito Santo nos dá, a gente tem que falar. Tem que falar. Eu sei que tem pessoas que não gostam quando a gente fala da idolatria. Porque ela se sente magoada, tá julgando. Não, falar a verdade não é julgar. Quem vai julgar será Deus. E quando Deus julgar, aí você vai lembrar do que o Gerdau falou, ou de que um outro pastor também falou. Aí já é tarde demais. A gente falamos sobre o juízo. As pessoas vão estar lá, com o livro aberto, o livro da vida aberto. Cada um passando diante do juízo e perdendo a salvação. Porque os mortos vão ressuscitar. Uns para receber a condenação, outros para receber o galardão, que é aquela bem-aventurança que nós falamos. Bem-aventurado aqueles que ressuscitaram por primeiro e não vão passar pela segunda morte. Por que não vão passar pela segunda morte? Porque morrem agora, depois vão ressuscitar para passar pelo julgamento para poder enfrentar a segunda morte. Sabe como que é o juízo de Deus para esse tipo de pessoa? Então vou tomar um exemplo. Estados Unidos. Os Estados Unidos, você sabe, conforme o crime que você cometer, só que diante de Deus não tem o conforme o crime não. Mas o crime lá nos Estados Unidos, conforme o que você for fazer, é pena de morte. Só que quando você é condenado à pena de morte, antes de decretar a pena de morte, você passa por uma prisão perpétua. Você não vai ficar que nem tem no Brasil com no joelho, né, na perna lá, né, e ficar aí respondendo o processo em liberdade. Não, você vai ficar lá na cadeia. Tem pessoas que pegam a prisão perpétua para depois ir para a morte. É a mesma coisa que quem morre hoje sem Jesus. Ele vai para uma prisão praticamente perpétua. Aí ele vai ter que sair daquela prisão para passar por um júri para receber a sentença de morte. É que nem os Estados Unidos faz. A pessoa está presa, ela já está condenada até 20 anos. De repente, 20 anos depois, a cadeia se abre e a pessoa acha que ela está sendo livre. Muito pelo contrário, ela se abre para ela ir lá para o tribunal para poder dar a sentença de que ela foi condenada à morte. Assim vai ser na era apocalíptica. Assim vai ser depois que tudo acabar, quando chegar aquele grande momento. Os mortos ressuscitarão e eles vão ter que passar por esse julgamento. Ninguém vai para o lago de fogo de enxofre já não, pessoal. Ninguém, enquanto não passar por esse julgamento.
tem que ter um julgamento. Ninguém vai sem julgamento, tem que passar pelo julgamento. Então, Deus, Ele é amor, Ele é bondoso, mas Ele é juiz. E Ele é justo. Amém, pessoal? Então fique no aguardo, se der tempo amanhã, porque amanhã tem algumas coisas para fazer na igreja. Então, conforme o horário, provavelmente eu vou marcar para 10 horas da noite. Amanhã nós vamos falar do Apocalipse. Eu queria que até que você agora aproveitasse, depois, ou amanhã mesmo, digitar aí no seu Google, ou pegar a Bíblia e ler Apocalipse 22, versículo 15. Eu quero que você leia e entrar comigo amanhã na transmissão. Sabe qual que é o título desse Apocalipse 22, versículo 15? Que não tem na Bíblia, porque eu li o 14. O 14 fala das bem-aventuranças. Já em seguida, vai mostrar os que ficaram de fora. Que tipo de pessoas que ficaram de fora, não só das bem-aventuranças, mas que perderam a salvação. Então fique ligado que amanhã nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique até o final, ouça esta canção para Deus abençoar a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas tremer com sua voz, tremer com sua voz. Gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Eles se tornam em um. Filho, Espírito e Pai.
Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.